Aleluias. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite. Estamos nos recuperando desse tempo de adoração. O Senhor, Ele está com uma unção diferente nesse lugar, nessa noite. A gente pede para Ele discernimento para entender o que Ele quer fazer, como Ele deseja fazer. A minha palavra que o Pai ministrou ao meu coração nessa noite, ela se iniciou no começo dessa semana. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês. A Karine na segunda-feira me mandou uma mensagem, falou assim: Fê, Deus está falando comigo numa canção, que é essa canção que chama Minhas Guerras. E eu estou sentindo no meu coração de nós ministrarmos ela no domingo. Você me ajuda, vamos tocar ela? Eu falei, eu conheço, mas vamos aprender. Durante a semana nós vamos aprendendo ela e no domingo a gente ministra junto. E conforme eu fui ensaiando essa canção, fui pensando, meditando na mensagem que ela passava, e aí o Espírito ia falando comigo também, e ele falava, as guerras do cristão, elas são batalhadas com armas diferentes. Nós precisamos ter as armas certas que o Senhor deseja para a gente batalhar as nossas guerras. E aí ele foi ministrando sobre isso e eu fui fazendo algumas anotações. Eu não vou ler um texto bíblico básico aqui para vocês nessa noite, porque nós temos muitos versículos para lermos juntos e também entendermos ali no coração de Deus o que Ele deseja trazer para você nessa noite. Esse ensino, essas armas, trazendo vigor para você, trazendo força, ânimo, entendimento, para você poder guerrear os próximos dias. O ano de 2020, cada um enfrenta as suas guerras, no seu lugar, no seu modo, mas todos nós temos as nossas batalhas traçadas, seja ela no âmbito espiritual, material, financeiro, familiar. Eu sei que tem muito mais armas de guerras que eu poderia citar aqui, mas especificamente Deus ele colocou 4 em meu coração, que eu entendo e compreendo no meu espírito que são armas poderosas para nós guerrearmos. Então nessa noite a gente vai começar abrindo a Bíblia lá em 2 Crônicas 32, versículo 8. Segunda Crônicas 32, 8. A primeira arma de guerra que nós temos que ter na nossa vida é a confiança no Senhor, amém? Fale para você mesmo, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso confiar mais em Deus. Lá em 2 Crônicas 32, 8 diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha o que o rei fala para o povo: não tenha medo de enfrentar as guerras. Por quê? Porque quem está guerreando contra você pode estar bem armado, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. Por que a primeira arma de guerra é confiar no Senhor? Porque você só vai ter Deus guerreando para você quando você começar a confiar nele. Porque quando os desafios vêm, o seu primeiro pensamento é, olha o tamanho dos gigantes que eu tenho que enfrentar. E aí se você não confiar no Senhor, você vai perder. Por quê? Porque as nossas guerras, elas são guerreadas por Ele. Por isso que nós precisamos confiar nele. E aí eu quero te deixar aqui 3 motivos por que você deve confiar no Senhor. Primeiro motivo para você confiar no Senhor: Deus está em todo lugar. Eu te provo isso nas Escrituras.
Deus está em todo lugar. Aonde você pensar, Ele está. Aonde você for, Ele está. O que você enfrentar, lá Ele está. Eu separei um versículo na Bíblia, Salmo 139, 7. Eu vou ir falando porque tenho muito versículo anotado, porque eu quero deixar a base bíblica para o seu coração. Para você ver assim, não é só o Fê que está falando, não, é a palavra de Deus que está falando com você. É a palavra de Deus que está instruindo a tua vida. E lá em Salmo diz assim: para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Esse versículo é como se fosse uma assinatura, dizendo assim: como que eu saio sem que Ele me veja? Aonde eu piso sem que Ele me veja? Aonde eu vou sem que Ele me veja? Então eu creio, queridos, que esse é um grande motivo para você confiar no Senhor. Por quê? Porque às vezes nós somos ansiosos com o futuro. O que eu faço do meu amanhã? Pergunte para aquele que já está lá. Eu ouvi uma frase um dia que dizia assim: não se preocupe com o seu futuro, Deus já está lá. E às vezes nós estamos ansiosos. O que será do meu amanhã? O que será do meu próximo mês? O que será do meu próximo ano? Confie no Senhor, pergunte para Ele. Por quê? Porque Ele já está lá. O Senhor está em todos os lugares. Amém? Segundo motivo para que você confie no Senhor: Deus sabe todas as coisas. Primeiro motivo: Deus está em todo lugar. Segundo motivo: Deus sabe todas as coisas. Não exista dúvida que Ele não saiba. Não exista pergunta que Ele não possa responder, a não ser que Ele não queira, ou a não ser que Ele já tenha te respondido. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque hoje de manhã, no meu devocional, na minha reflexão, eu estava pensando como nós oramos a Deus. Como que nós fazemos as nossas orações ao Senhor. E ali o Espírito, ele começou a trabalhar algo no meu coração, até postei nas minhas redes sociais, eu não sei se alguém leu. Às vezes nós pedimos para Deus uma resposta que Ele já nos deu. Às vezes nós não queremos que Deus ele nos responda, nós queremos que Deus concorde. Então nós não queremos alguém que nos governe, nós queremos alguém que compactue com os nossos atos. Porque muitas vezes nós só paramos de orar quando Ele fala o que eu quero ouvir. A gente tem uma dificuldade do não do Senhor. A gente tem uma dificuldade de Deus nos aconselhar, de Deus nos direcionar, de Deus nos falar: não é hoje, é amanhã, é o próximo mês. Na Bíblia existem reis que antes de qualquer batalha eles falavam: Senhor, é para atacar agora? Não é para atacar? É para fazer? Não é para fazer? É para ir? Não é para ir? Eles perguntavam tudo ao Senhor. Por quê? Porque isso são traços de quem confia nele. Eu não dou um passo sem que Ele me diga, por melhor que seja. Eu dou esses exemplos aqui na igreja. Eu já vi pessoas que deram testemunho, às vezes, e falaram assim: olha, Deus me abriu uma porta, eu vou ganhar 10 vezes mais. E em 6 meses a pessoa estava com a vida toda atribulada, estava com a vida cheia de problema, estava se afastando do Senhor, estava todo destruído, mas o benefício para ele era uma bênção do Senhor. Então a maior dificuldade nossa, às vezes, é perguntar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou recebendo algo bom. Mas esse algo bom que eu estou recebendo é aprovação sua ou não? Porque às vezes a gente cria na nossa cabeça aquele pensamento que tudo que vem dele é bom. Tudo que é bom foi o Senhor que deu. Tudo que é bom foi o Senhor que proveu. E aí nós não compreendemos que os nãos de Deus, eles são os que mais nos amadurecem. Não o sim que Ele diz, mas os nãos. Os conselhos que nós pedimos que Ele diz não são os que mais nos amadurecem. Porque Salmos 33, 13 e 14 diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Deus está vendo tudo, irmão. O Senhor, Ele está em tudo e está vendo tudo. Você precisa de mais motivos para confiar nesse Deus. E aí eu escrevi aqui o que Deus conhece.
os nossos medos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece toda a sua criação e Ele conhece a nós mais do que a nós mesmos. Então isso são motivos para você confiar nele e não tomar as decisões da sua vida por você. Tudo isso que nós estamos falando, querido, se torna uma arma de guerra no coração de um soldado do Senhor. Por quê? Porque eu só ajo diante daquele que guerreia. Você acha que Gideão, com 300 homens, eles venceram a guerra porque eles eram bons soldados somente? Você acha que Davi derrotou Golias porque ele era bom de mira? Homens vencem guerras porque confiam no Senhor. Mulheres vencem guerras nos seus lares porque confiam no Senhor. Pais vencem as guerras contra a internet, contra a TV, contra os problemas que são lançados sobre os seus filhos porque confiam no Senhor. Existem vários perfis de guerra e nós precisamos confiar nele, pedir para ele o direcionamento, pedir para ele como agir, o que fazer e para onde ir. E mais um motivo para você confiar nele: Deus é todo poderoso. E aí eu poderia pôr muito versículo aqui falando sobre isso. Ele é todo poderoso. Ele está com todo domínio sobre ele. Tudo ele controla, tudo ele governa, ele é. E às vezes nós nos achamos no direito de não deixar com que ele nos governe, de ter medo de entregar os nossos anseios para aquele que nos fez, para aquele que nos formou, soprou o seu espírito. Ele conhece nós por completo. E aí às vezes pedimos conselho errado, falamos com a pessoa errada, vamos para o lugar errado, agimos errado, fazemos errado, sendo que ele está do nosso lado. E ele fala assim: Cristo nos gerou novamente esse acesso. Pede o meu conselho, ora a mim, me busca a minha face, como a palavra fala. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não foi alguém que falou de Deus, foi ele falando dele mesmo. O Senhor aparece para Abraão e fala: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se Abraão ali tinha alguma dúvida de quem falava com ele, amém, o Senhor já se apresentou. Oi, tudo bem? Tudo? Como você chama? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para trazer no simples para você entender, no basicão. Anda em minha presença e ser perfeito. Depois Gênesis 18:14. Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Você já se fez essa pergunta? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Quando você estiver enfrentando o seu maior problema de vida, o seu maior desafio, o seu maior conflito, a sua maior guerra, você vai lembrar de Gênesis 18. Vamos trazer para o popular? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe algo difícil para o Senhor? Não existe, querido. Não existe nada que Ele não possa fazer. Todas as armas, tudo que Ele precisa, Ele tem em suas mãos. O Senhor, Ele tem tudo, Ele conhece tudo. Você já viu quando você vai fazer uma prova, prestar um concurso, prestar um vestibular, que chega numa pergunta, você precisa responder, você fala assim: essa eu não lembro, esse assunto eu não estudei, isso aqui eu não conheço, isso eu não sei fazer. Para Deus não existe isso. Qualquer tipo de pergunta, de assunto, qualquer profundidade, qualquer altura, qualquer medida, o que precisar, Ele sabe todas as respostas. Ele conhece todas as coisas. Mateus 19:26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, olha quem está falando. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens
é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O próprio Cristo aconselhando, dizendo o quê? Confia, tenha fé, tenha ânimo. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao Senhor. E aí uma pergunta que eu me fiz, querida, essa semana. Precisamos crer no Criador, com base não no que vemos, com base no que vemos em seus feitos. Crer na sabedoria das Escrituras e na força do seu poder. Como, para nós, às vezes, Deus não é digno de confiança. Eu estudando isso, eu falando para Deus, falando assim, Senhor, me ajuda a confiar mais, nós precisamos todos nós confiar mais. Às vezes nós não damos a honra de dar a confiança ao Senhor. Às vezes a gente confia em várias situações. Até em coisas nós confiamos. Tem homens que colocam a confiança até nas coisas, até nos bens. E aí, diante de todas essas informações a respeito do nosso Criador, como nós ainda podemos não dar a honra de confiar nele? Existem pessoas que às vezes o Senhor ele deve olhar e se sentir desonrado. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem eu faço, Ele sabe todas as vertentes, Ele aprendeu nas Escrituras, e mesmo assim Ele não confia em mim. Às vezes você olha para uma pessoa que você não conhece, que trabalha com você, e aí vai passando o tempo, você vai convivendo com essa pessoa, você começa a falar com ela, abrir seu coração, e o Senhor, que deve ser o maior do seu relacionamento, às vezes você não confia nele. Não coloca as suas mazelas diante dele, os seus medos diante dele, os seus problemas diante dele, os seus anseios. E ele está ministrando em corações aqui nessa noite. Ele está lembrando você. Porque não é que você não o conhece, você sabe quem ele é. Tudo isso que eu estou dizendo é só para lembrar da grandeza do seu Deus, do tamanho que Ele é, e você voltar a confiar nele. Amém? A segunda arma de guerra para os nossos dias, queridos, caráter e integridade. É uma outra vertente de batalha, mas nós precisamos construir em Deus caráter e integridade. Por quê? Porque homens de Deus, que viveram em tempos difíceis, que enfrentaram conflitos, que buscaram matá-lo, eles preservaram o caráter e a integridade. Você precisa ter um caráter e uma integridade alinhados com o Senhor, para que se alguém precisar falar sobre você, ela precise mentir ao seu respeito. Ela precise inventar, porque quando ela procurar algo, ela não deve achar. Então, se houver, vai ser mentira. Porque nós precisamos guardar o nosso coração. Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse sentimento. Cristo é o nosso modelo, e nós precisamos construir o nosso caráter e a nossa integridade nele. Mas por que caráter e integridade, Fê? Porque tem guerras que são vencidas dessa maneira. Tem guerras que são vencidas com o exemplo. Tem guerras que você vai ter que não falar, eles vão ter que ver você. Quando alguém se levantar no seu trabalho contra você, isso eu estou falando de uma guerra material, de uma guerra que é vista. E aí vão tentar te derrubar, vão tentar te tirar do cargo, vão tentar que você seja demitido. Por quê? Por causa do teu caráter e da tua integridade. Primeiro, você não desobedeceu ao Senhor, você viveu em integridade com Ele. Segundo, vai acontecer como aconteceu com Daniel, você vai ser provado e aprovado e todos verão quem é o Deus que está em você. Então precisamos ter caráter e integridade. Homens, anotei alguns.
Enoque, um homem justo e piedoso em meio à corrupção humana. Enoque andou no caminho do Senhor. O Senhor guardou Enoque. Não há mais relatos sobre Enoque. Um homem que vivia em comunhão com Deus. Moisés liderou mais de 4 milhões de pessoas no deserto. Muitas delas se corromperam, porém Moisés manteve-se firme e em vigor. Deuteronômio 34, 7, era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Existem homens, queridos, e mulheres que recebem missões grandiosas e precisam fazer o quê? Guardar o caráter e a integridade no Senhor para poder vencer essas batalhas. Em toda a história jamais se levantou homem como Moisés, Deuteronômio 34, 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Isso não é minha opinião, isso não sou eu falando, isso é o Senhor falando, isso é a palavra de Deus falando, que Moisés foi um homem que marcou. Um outro homem que viveu em tempos difíceis, Jó, um dos homens mais ricos da terra de Uz, viveu entre pessoas ímpias, mas isso não alterou o seu caráter, ele se manteve íntegro e justo. Sabe por que eu estou pegando esses homens? Porque às vezes você fala assim, Fê, você não sabe como que está o mundo hoje. No meu trabalho tem corrupção, no trânsito tem corrupção, aonde você vai tem corrupção. Ah, você não sabe como é ser fiel num casamento hoje, por quê? Porque você liga a TV, tem prostituição, você liga a internet, tem prostituição, você sai num lugar, tem prostituição, tudo que você vai ver tem prostituição. Isso aqui é Deus falando para você, tem como. Você quer enfrentar as guerras interiores? Você quer inventar a guerra contra a prostituição? Você quer enfrentar a guerra contra a corrupção? Você quer enfrentar as guerras interiores? Guarde o caráter e a integridade. O caráter e a integridade, ele não é uma forma de honrar homens, ele é uma forma de honrar o Senhor. Honrar os homens vai ser o reflexo da honra que o Senhor recebe. José, quando ele estava ali na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, ela quis seduzi-lo, quis se deitar com ele, a primeira honra que foi despertada no coração dele foi ao Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Deus e nem contra o meu patrão. O que ele estava fazendo ali? Guardando uma arma de guerra poderosa, caráter e integridade. Eu preciso me manter íntegro e com um caráter estruturado no meu Deus. Então eu rejeito essa sedução, eu rejeito esse pecado. Ele guardou o coração. Se isso não fosse uma arma de guerra poderosa interior para trabalhar no coração dele, ele teria ali pecado contra Deus, ele teria ali pecado contra os homens, e aí ele teria feito bobeiras. Então nós precisamos guardar essa arma no nosso coração. Daniel 6,4, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Por que nós devemos guardar, queridos, nosso caráter e integridade? Para que quando as pessoas procurarem erro e culpa, não achem. Você acha que Daniel estava rodeado de quem era crente, de quem concordava com ele, de quem entendia a forma que ele vivia o evangelho, da forma que ele adorava a Deus? Mas jamais. Ele foi tirado da sua terra, foi levado para a Babilônia, e nós sabemos como era o funcionamento da Babilônia naquele tempo, e ali o Senhor foi fiel a Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel ao Senhor. E aí todos ali viram quem era o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele tinha uma arma poderosa dentro dele, caráter e integridade. Então aqui nessa noite você já aprendeu duas armas. Você aprendeu a respeito da confiança no Senhor e a respeito de guardar o caráter e a integridade. Essa palavra vai ser
uma bomba para os seus dias. É o Senhor te forjando para os próximos dias. Isso são armas poderosas para nós, queridos. Eu queria que vocês repetissem duas palavras, duas frases comigo. A primeira: o lugar não tem poder sobre mim. Fale isso. O lugar não tem poder sobre mim. Às vezes nós cedemos ao ambiente, o lugar não tem poder sobre nós, queridos. Não é a cidade, não é o lugar, não são as pessoas. Quando nós estamos preenchidos do Espírito Santo de Deus, os lixos de fora não conseguem entrar no nosso coração. O lugar não tem poder sobre mim, as pessoas não têm poder sobre mim. Cristo e o seu Espírito têm poder sobre mim. Diga: Cristo e o seu Espírito têm poder sobre mim. Nós precisamos dar o nosso coração verdadeiramente para o Senhor. Terceira arma de guerra, querido, oração. Batalha espiritual, querido, é oração. Existem coisas que materialmente você não enxerga. Existem coisas materiais que não caminham, mas espiritualmente elas estão entrelaçadas, amarradas, bloqueadas. E é só a oração que rompe com isso. É só a oração que desfaz isso. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Oração, arma de guerra. Rogo-vos aos irmãos. É como se eu chegasse para você e dissesse assim: Marcão, eu estou passando por uma grande batalha. Combate comigo em oração. Manu, eu estou passando por uma grande guerra. Combate comigo em oração. No popular do versículo é isso que ele está dizendo. Eu peço aos irmãos que combatam comigo em oração. Por quê? Porque oração é uma arma de guerra, querido. 2 Coríntios 10:3. Por que andando na carne, não militamos segundo a carne? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entenderam essa palavra? A oração, queridos, destrói fortalezas. Ah, eu vou orar, vai cair essa parede? Não, mas muitas vezes na nossa cabeça está cheio de fortalezas. Existem traumas, existem vícios, existem palavras, existem coisas que ouvimos. Isso vai construindo um prédio na nossa cabeça. E aí às vezes a palavra de Deus não penetra, às vezes as coisas não caminham, não acontecem. E a oração, ela destrói essas fortalezas. Pastor Rodrigo ensina muito bem sobre isso. Essa parte espiritual, essa parte de oração, quando se trata de fortaleza, de libertação. Alguns aqui de nós já presenciamos alguns ensinos sobre isso. Efésios 6:13, creio que a maioria conhece, eu vou ler o começo. Portanto, toma toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração de súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração é arma de guerra. Senhor, eu tenho um problema na minha casa que não tem explicação, nós não nos entendemos, acontecem conflitos, eu não sei o que está acontecendo. Oração. Arma de guerra, se veste da armadura de Deus e combate combates espirituais em oração. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Precisamos perseverar em oração. O Senhor está te equipando nessa noite. Essa palavra é um equipamento para você.
E a nossa quarta arma de guerra que eu quero deixar para vocês nessa noite, na verdade essa é a nossa maior arma de guerra, queridos. Se você pegar aqui as palavras que ele foi me dando a respeito dele, eu tentei anotar o máximo que eu consegui, mas fiquei muito impactado. A nossa quarta e maior arma de guerra, Jesus. Cristo é a nossa arma de guerra. Por quê? Porque o que você imaginar, Ele é. Eu fiz umas anotações sobre Ele. E talvez algumas dessas anotações se enquadrem no teu caso. E eu quero ler para vocês. Quero deixar isso para o coração de vocês. Quando eu estou ferido, Ele é o médico. Toda guerra tem feridos, não tem? Não precisa ter um médico? Cristo é o médico. O médico que nos sara. Existem batalhas que nos ferem. Não é porque a guerra acabou que você está sarado. Existem problemas enfrentados em guerras que duram por mais tempo. Às vezes a guerra termina, mas você continua num tratamento, um processo de cura. E nada melhor do que Cristo para nos curar. Quando eu estou perdido, Ele é o destino. Eu estou perdido esse ano. Eu perdi meu emprego, eu estou com um problema na minha casa, eu estou enfrentando situações difíceis, eu não sei o dia de amanhã, na minha empresa não tem estoque de produtos, eu preciso comprar, mas falta matéria-prima. Isso está acontecendo com um monte de gente. Eu estou perdido. O que eu preciso? Eu preciso de Cristo para ser o meu destino. Eu preciso de Jesus para me apontar. Quando eu estou sem foco, Jesus é o meu alvo. Eu não estou focado essa semana. Senhor, eu não estou focado, o que eu faço? Ele está falando, olha para mim. Ele não só aponta o alvo, como ele aponta para ele mesmo. Me atinja, me acerte, venha até mim, venha até o meu encontro. Essa palavra me lembra de Pedro, quando está andando sobre as águas e olha para o lado, perdeu o foco, começou a afundar. E aí quando a gente perde o foco, a gente precisa olhar para quem? Para quem nos resgata, nos pega pela mão, que é Jesus. Quando eu estou preso, Ele é o libertador. Eu estou preso em vícios, eu estou preso em traumas, eu estou preso em problemas. Senhor, me liberta. Jesus, eu preciso de você. E eu falo que Jesus ele é uma arma de guerra para nós, não porque nós vamos usá-lo, mas porque todo dano que uma guerra causa, Ele pode sanar, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer. Se o inimigo te aprisionar no meio da batalha, Ele te liberta, é o que nós estamos falando aqui. Se você não está conseguindo ter foco, Ele é o foco. Se você não está conseguindo achar o lugar, se você está perdido no meio da batalha, Ele vai e te aponta. Se você está ferido, foi atingido, Ele te cura. Cristo é tudo que nós precisamos. Quando eu estou fraco, Ele é a força. Quando eu estou em trevas, Ele é a luz. Quando eu estou cansado, Ele é o descanso. Quando eu estou com medo, Ele é a minha coragem. Quando eu estou diante da morte, Ele é a vida. Ele é o meu caminho, Ele é a verdade, Ele é a minha ressurreição, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele nos leva ao Pai, Ele é a minha torre, é nele que me refugio, Ele carrega o fardo para mim, Ele é o meu socorro, Ele é o meu bom pastor, Ele é a videira, Ele é o princípio e ao fim, Ele é tudo que eu preciso. Cristo é tudo que nós precisamos. E aí eu me fiz algumas perguntas e eu quero que você se faça essas perguntas. Como me sentir vazio tendo Deus? Como me sentir incompleto conhecendo a Deus? Como não confiar na sabedoria de Deus? Como não crer na soberania de Deus? Deus é tudo e me basta. Sempre será isso, e isso me conforta. O Senhor é tudo e me basta, porque tudo que eu preciso eu encontro nele, porque todos os meus problemas eu tenho Ele. Então essas são perguntas para nós fazermos a nós mesmos. Como que eu me sinto vazio se eu digo que eu tenho Deus? Se eu digo que eu o conheço? Como eu me sinto incompleto, sabendo que Ele é a toda plenitude, que Ele é completo?
Como não confiar na sabedoria dele se ele fez todas as coisas? E ele conhece todas as coisas, como nós falamos aqui. Deus é tudo e me basta. E aí, queridos, nós temos aqui bases bíblicas, que Jesus cura, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía a virtude que curava a todos. Quando alguém quiser minar a sua fé e falar a respeito do poder de Jesus, você guarda lá Lucas 6,19. Ele curava a todos. Jesus nos liberta. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Jesus nos restaura, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Falando de Zaqueu, um homem que foi restaurado. Por quê? Porque se corrompeu. E a restauração de Zaqueu fez ele restituir tudo aquilo que ele foi causando de dano ao longo dos dias. E Jesus nos transforma. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, se você precisa de cura nessa noite, se você precisa de libertação nessa noite, se você precisa de restauração nessa noite, se você precisa ser transformado, você está aqui e Cristo quer fazer isso em você. A parte da equipação para a guerra precisa passar primeiro para o treinamento e o cuidado de Deus. Não tem como guerrear ferido, não tem como guerrear corrupto, não tem como guerrear sem restauração e sem a transformação de Deus. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Para nós estarmos encerrando essa palavra. Eu quis deixar Jesus para o final, porque Ele é a nossa mensagem. Cristo é tudo que nós precisamos. O sangue de Jesus nos traz a redenção, a propiciação, a purificação, o perdão, o acesso a Deus, a reconciliação, a justificação e a santificação. Todas essas palavras que eu li, eu deixei anotadas as bases bíblicas aqui. Porque isso não são palavras que estão vindo da minha boca, é o que esse livro nos ensina. Por isso que nós precisamos fazer de Jesus tudo o que nós precisamos. E com Ele e mais todas essas coisas que nós aprendemos aqui nessa noite, guerrear esses dias e vencermos e avançarmos como igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E eu já ouvi pastores, pessoas falando: querido, as portas do inferno não prevalecem porque quem está avançando sou eu. Eu não estou sendo atacado. Eu que estou avançando. A porta está trancada e quem está chutando sou eu, não é alguém que está jogando uma porta em mim. Porque às vezes a gente lê essa palavra e fala assim: nossa, o diabo está furioso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, achando que está sendo atacado. Não, você tem que atacar. A posição de avanço é sua. Não podemos nos acovardar. Precisamos nos posicionar na palavra de Deus. Então, quando acontecer alguma batalha espiritual, material, algum levante, algum enfrentamento na sua vida, você precisa guardar tudo isso que nós falamos aqui e começar a usar essas armas. Senhor, eu preciso me libertar de algo. Quem que me liberta? É Cristo. Vai na palavra. Senhor, da mesma maneira que você trouxe libertação para aquele homem, traga para mim. No nome de Jesus eu oro a Ti, eu te peço. Jesus é o nome sobre todo nome, querido. Jesus nasceu, mas é eterno. Jesus ficou cansado, mas é a minha força. Jesus é puro, mas recebeu todo o pecado. Jesus foi rejeitado, mas me amou. Jesus ficou triste, mas é a minha alegria. Jesus foi preso, mas é a minha libertação. O pão da vida teve fome. O leão se fez cordeiro. O rei
que tirou a coroa, colocou uma coroa de espinhos no lugar. E o Filho se entregou para que todo órfão tivesse um pai. Esse é o Senhor que nós servimos, querido. É esse Cristo que tem que nos animar. É esse Rei que nos restaura. É esse Senhor da sabedoria que nos aconselha em todas as coisas que precisamos. Cristo é tudo o que precisamos. E é tudo isso que Ele tem para nós. Ele é tudo em nós e tudo o que precisamos. Então não tenha medo de enfrentar as guerras. Não tenha medo de enfrentar batalhas. Não tenha medo de guerrear pela sua casa, pela tua família. Não tenha medo, queridos, de enfrentar batalhas espirituais. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso caráter e a nossa integridade com o céu. Nós precisamos guerrear em oração e nós precisamos entregar todo o nosso coração a Jesus, a nossa maior arma. Por quê? Porque Ele é tudo que nós precisamos. Então nessa noite, querido, se você tem alguma dúvida, ou se você está enfrentando qualquer uma dessas áreas, seja ministrado por Jesus. Seja tocado por Jesus, pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele traga restauração plena nas áreas que estão danificadas em você. Às vezes nós passamos, querido, traumas e carregamos ele porque nós queremos, sabia? Sabe por que nós queremos? Porque se você conhece aquele que pode restaurar todas as coisas, por que não confiar todo o coração a Ele? Às vezes nós recebemos palavras, fomos feridos faz 10 anos. Manuel já participou de alguns anos atrás, vocês faziam aquele encontro com Deus, que trabalhava a restauração das pessoas. Ele sabe disso. Às vezes a pessoa tem lá, eu tenho um trauma, quantos anos? 20 anos, 30 anos, 10 anos. Cara, conhecendo a Jesus e sofrendo. Jesus falando, lança sobre mim, e a pessoa sofrendo. Isso nós estamos falando da parte emocional, querido. Feridas emocionais, marcas emocionais. Coisas que nos aconteceram que nós não nos livramos. Seja curado. Queira ser curado por Deus. Aqui Ele está te dizendo, para mim nada é impossível. Nós lemos aqui, confia em mim, se lança a mim, se entrega a mim. E aí tudo que até hoje você falava que não tinha mais jeito, a partir de hoje você pode deixar com que não tenha jeito, mas você vai saber que tem jeito para Deus. Para Ele tudo tem jeito, querido. Para Ele tudo tem. Ele pode transformar o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Ele pegou um profeta um dia e falou, vai para Nínive e ministra lá, e fala da palavra lá, que a cidade inteira vai se converter. E o cara falou, não, Jonas, eu não vou fazer isso. Eles não merecem. Eles são impuros, eles são pecadores, podia ter todos os defeitos do mundo. E aí Jonas passa por tudo que passa, para chegar em Nínive, para falar da palavra, para todos se converterem. Na nossa cabeça, às vezes a gente constrói a imagem, que tem gente que não merece, que tem situação que não pode ser resolvida, que tem coisas que nunca vão mudar, que tem pessoas que nunca vão mudar. Nós construímos isso na nossa cabeça. Mas para Deus nada é impossível. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Então que essas armas de guerra, saindo daqui, já sejam usadas por você. Sejam aplicadas por você. Que Cristo seja tudo que você precisa. Que Cristo seja todas as respostas. Que Cristo seja todas as dúvidas que você tem. Que Cristo seja o alvo. Que Cristo seja tudo que nós dissemos aqui. Para que você viva a plenitude de Deus na terra. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Pai.